Alguns filmes da recente produção do cinema pernambucano têm sido exibidos em festivais internacionais como o de Cannes, com excelente receptividade. Um deles é o curta-metragem Vinil Verde, do cineasta e crítico de cinema Kleber Mendonça Filho, que conversa hoje com a gente. Tudo bem, Kleber? Tudo ótimo. Hoje você viu o Vinil Verde, em homenagem ao Vinil Verde. E eu me toquei de preto. Ah! O seu curta, o Vinil Verde, é baseado numa fábula russa, não é isso? O que te levou a buscar tão longe uma história como essa? Eu tinha feito um filme antes do Vinil Verde chamado A Menina do Algodão, que na verdade é uma lenda urbana pernambucana baseado num medo que eu e meus amigos de escola a gente tinha na escola Padre Doninho em Casa Forte. E essa lenda urbana envolvia a lenda de uma garotinha morta, e eu fiz um filme com Daniel Bandeira muito simples chamado A Menina do Algodão. E logo depois surgiu, eu soube através de uma amiga, de uma história, uma fábula russa, e essa fábula ela me chamou muita atenção. Eu sempre gostei muito de fábulas, histórias infantis, contos de fada, porque normalmente eles falam muito sobre a natureza humana, mas ao mesmo tempo eles têm um grau de normalidade. E essa fábula, particularmente vindo da Rússia, ela é extremamente bela, mas extremamente ela é malvada também. Eu acho que muito malvada. Esse é o grande equilíbrio de uma fábula infantil. Ela equilibra a beleza e um certo aspecto terrível. Crueldade, né? Meio cruel. Uma coisa cruel, exatamente. Um dia, mãe trouxe um presente especial. A caixa estava cheia de discos antigos. E o filme ele se diferencia dos outros filmes pernambucanos. Ele tem um humor negro, uma espécie de contos de fada, e é de terror, né, também, né? Ele flerta com esse gênero que é muito pouco feito no Brasil, que é o terror. Mas eu acho que talvez A Menina do Algodão seja um filme de terror mais escancarado. Eu acho que o Vinil Verde ele fala de uma maneira muito dura sobre aspectos que eu acho que são muito humanos, como, por exemplo, o crescimento, o amadurecimento de uma criança. E ele sublinha alguns desses aspectos com uma verdade muito cruel. Eu acho que isso se traduz como talvez algumas pessoas podem ver de fato como um terror. Eu aceito isso. Mas eu acho que a linha entre terror e talvez um comentário sobre as pessoas é muito tênue nesse filme. É gente grande também, né? Eu tive reações muito interessantes ao longo da carreira desse filme, tanto de crianças como de adultos. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante para o realizador observar isso. E você usou uma linguagem completamente diferente também, né? Você usou fotos. A coisa das fotos, ela na verdade funciona de duas maneiras. Ela é uma questão de linguagem, mas ela também é uma maneira de garantir o filme, porque Vinil Verde, ele inicialmente foi um filme muito, muito barato a se fazer. Claro que depois que passou por processo de pós-produção, aí ele se transformou num filme, digamos, mais caro. Mas inicialmente a ideia das fotos, ela remeteria não só à ideia de um livro infantil como esse que tem várias ilustrações, você vai passando as páginas, acompanhando a história. Então me fala do elenco, como é que é dirigir, em fotografia, né, atores, né? Bom, eu tive muita sorte porque apareceram na minha vida para fazer esse filme duas pessoas muito especiais. Na verdade, uma família, mas a Gabriela Souza e a Verônica Maia, que elas são mãe e filha na vida real. E elas são mãe e filha no filme. E foi uma experiência realmente incomum, e a relação de carinho entre as duas nas imagens, eu acho que ela passa como verdadeira, porque aquela relação de fato existe entre elas duas na vida real. Ele poderia ouvir os disquinhos, mas nunca o disco verde. E a sonoplastia também, né? Bem especial, porque é quase uma personagem, eu vejo no filme, ele que causa o impacto todo, ele que dá a atenção do filme, né? Na verdade, para falar do som, que é uma coisa que eu adoro, eu pessoalmente trabalhar, eu faço som dos meus filmes.
Mas em relação ao Vinil Verde, que ele teve uma concepção de som muito minimalista quase, né? Os sons são... eles estão lá, mas eles são são poucos, na verdade. Então, é um pouco o que acontece com a imagem do filme. Não tem muita movimentação, tem fotos, e aí a parte de som ela tenta acompanhar isso. Mas é impossível falar sobre o som do filme sem falar sobre o trabalho do Silvério, que fez a música Uvas Verdes, que é o terceiro personagem, é o quarto personagem do filme. Tem o narrador, que seria o terceiro, tem a mãe e tem a filha, que eu também segui. E a música é o quarto personagem. E Silvério foi uma dessas raras parcerias onde ele simplesmente entendeu o que eu queria fazer. Pessoa. Silvério Pessoa. Tá. E ele simplesmente entendeu a ideia do filme e fez uma música que eu acho que é absolutamente perfeita. Cai como uma luva. Luva verde. Fantasia, contos de outros cantos. Imagina. O Vinil Verde também teve uma carreira estrondosa em festivais internacionais. Você esperava que o filme tivesse tanto sucesso assim? Não, quando você termina um filme, e eu digo isso porque eu estou no meu sexto agora, eu estou indo para o sexto filme, você simplesmente tem que ficar tranquilo, você tem que estar tranquilo entre você e o filme, tudo tem que estar certo. E a partir dali você tem que, com muita curiosidade, muita calma, ir vendo o que vai acontecer com aquele filme. E Vinil Verde é um desses filmes que ele meio que andou sozinho. Depois que ele foi lançado, ele simplesmente... os convites surgiam, ele foi para o Festival de Cannes, e quando ele exibiu em Cannes... Você viajou para esses lugares? Viajei para vários festivais com ele, dentro e fora do Brasil. Você é crítico de cinema. Como é conciliar essa coisa de ser crítico e diretor de cinema? Ajuda ou atrapalha? Acho que no seu caso ajuda, né? Em termos gerais, eu acho que atrapalha. Inclusive, eu terminei um documentário agora, um longa-metragem que se chama Crítico, onde eu basicamente faço um apanhado de ideias, uma série de entrevistas que eu fiz ao longo de 9 anos como crítico, mas que exatamente essas entrevistas elas refletem essa preocupação e esse conflito que existe entre o cineasta e o crítico. E eu acho que é um filme que ele traduz exatamente essa tensão, porque a coisa do realizar, na verdade, ela está muito relacionada à coisa do criticar. E isso é uma coisa que pouca gente, na verdade, sabe. Os lados, eles são muito dramaticamente defendidos em termos de você ser um cineasta ou a outra pessoa ser um crítico. E eu venho trabalhando como crítico há 10 anos, eu venho realizando filmes há 8 anos. E eu acho que são duas atividades que, por mais que elas pareçam diferentes, elas na verdade têm muitas afinidades. Durante o café da manhã, mãe lembrou outra vez seu pedido à filha e repetiu que nunca ouviria o disquinho do Vinil Verde. É hora de ver o curta-metragem Vinil Verde. Obrigada, Kleber. Obrigado a você pelo vestido verde. Fiquem de olho no cinema pernambucano, acho que tem filme para todos os gostos, é uma produção muito interessante, e não usem luvas verdes. Então, agora curta.